Graças a Deus pelos nossos filhos, né? A Hannah estava me falando que ela agora gostaria de ajudar trabalhando no serviço das crianças. Então, um dia desse ela dizia, né? Agora já está querendo servir. Muito bacana isso. Aqui tentando tirar papel da minha balinha aqui. Essas balinhas Shurek. Garra no papel e... Amém. Irmãos, eu quero ainda seguir naquela linha que eu vinha compartilhando com os irmãos. E o assunto é conhecido de muitos irmãos, mas tenham paciência, né? Vamos aprender juntos. Vamos dar oportunidade a quem ainda não ouviu falar do assunto. E eu já trouxe aqui os versículos escritos para facilitar a leitura. Bom, eu vou só tocar nos assuntos, não vou adentrar, não vou tentar abrir muito, porque cada tópico comporta muitas reuniões, mas os irmãos, eu estou amparado aqui naquilo que os irmãos, na maioria deles, a maioria de nós aqui já conhece. Então, vamos estar dando seguimento. A gente vem falando sobre redenção, falamos sobre justificação, e eu queria mostrar uma situação para que a gente tivesse uma compreensão um pouco melhor, né? É um tratado bíblico, né? Está explanado em toda a Bíblia e que foi muito esclarecedor a forma como o apóstolo Paulo fez, né? E eu queria, então, conversar hoje aqui, né, a gente poder entender na palavra de Deus sobre a natureza tríplice do homem, né? Essa natureza, porque Deus, quando nós estudamos a palavra, nós vemos que Deus, Ele se expressa, Ele se manifesta, Ele né? E ali apresenta, então, três pessoas. Nós vemos o Pai, nós vemos o Verbo que se fez carne, Jesus, e nós vemos o Espírito Santo. E Deus, Ele na formação do homem, a gente vê que Ele manifesta esses segredos da criação, os segredos de Deus, né? As marcas de Deus. Você vê a digital do Senhor no universo, você vê na criação, você vê a digital de Deus em cada coisa. E hoje, então, eu queria olhar um pouquinho dessa digital na criação do homem, né? Então, primeiro, eu gostaria que fosse colocado os textos na tela, para que os irmãos que estão em casa pudessem acompanhar melhor. Às vezes não estão com a palavra de Deus, os daqui podem ir lá usar a sua Bíblia, tá? Então, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e versículo 27, tem duas palavrinhas que eu gostaria que a gente pegasse. Então, preste atenção nessas duas palavrinhas, que eu vou mostrar elas aqui. Também disse Deus, façamos, essa palavra façamos já denota ali o conselho de Deus. Não é uma pessoa no sentido de uma pessoa só, mas é uma pessoa manifestada no Pai, naquele que veio a ser o Filho e no Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós vemos que nessa fala de Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, o que nós somos hoje, nós trazemos aquilo que Deus é. Ele tem corpo, a gente vê isso no Filho, em Jesus, né? Ele tem espírito, né? Nós temos também, ele é espírito, né? Então, aquilo que Deus é, Ele manifestou na sua criação. É claro que nós somos
imperfeitos, incompletos, esperamos a redenção do nosso corpo, essa coisa toda. Mas é para nós aprendermos um pouquinho dentro da palavra de Deus. Versículo 27, logo no início diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O homem é uma obra de Deus. Muito se fala em ser um ajuntamento, ser uma coisa do acaso, um tanto de coisa. Mas o homem é obra das mãos de Deus. Foi Deus que idealizou, foi Deus que fez a gente, né? Foi Deus que preparou com a mão. Embora a gente lá no... Aí os irmãos aí que conhecem da genética, essas coisas, vai falar melhor. Embora a gente difira mesmo? Embora a gente difira um pouquinho só de um porco, a gente não é um porco, né? A gente é ser humano. Deus mexeu alguma coisa no DNA lá, que nem saiu porco, saiu homem. Então, assim, são segredos maravilhosos de Deus. E nesse processo que Deus formou o homem, então, ele tem a sua... Nós vemos aqui o que nós podemos ver, o corpo. E nós temos aquilo que nós não podemos ver, o imaterial. O material é fácil, né? Tem uns, assim, igual eu, que ocupa até muito espaço. De longe a gente acha, né? Então, nós temos o corpo. Esse corpo, ele tem sangue, ele tem ossos, ele tem carne. O corpo. Mas aqui, tem algo aqui no corpo que eu acho interessante, que seria muito bom a gente perceber. A gente poderia dividir o corpo da seguinte forma: instinto, percepção ou recepção e expressão. No corpo nós vamos encontrar essas coisas, tá? Então, preste atenção que todas essas coisas que estão no homem, no ser humano, elas não são pecaminosas em si. Elas foram feitas para a glória de Deus. Elas não são pecaminosas em si. Mas, por causa da queda do primeiro casal, Adão e Eva, da rebelião, da desobediência, então entrou-se num processo de degeneração. E aí é onde tem o problema. Por isso que nós estamos aqui, né? E a nossa degeneração, ela é uma afronta à santidade de Deus. Porque o homem foi feito para trazer a glória de Deus, para manifestar na terra a glória de Deus. Quando ele não faz, entrou em confronto. Como para que ela foi criada. Irmãos, presta atenção. A obra de arte, ela tem só um objetivo: é manifestar a glória de Deus. Quando a arte não cumpre o seu papel, ela é só uma arte. A música, ela tem um papel. Quando ela não cumpre, ela é só uma música. Porque tudo foi criado, tudo foi feito para a glória de Deus. Tudo foi feito para manifestar que existe um Deus, que existe um Redentor, que existe um Salvador. Nada nesse mundo é por acaso, nem a formiga, nem o percevejo, nem a ameba, nem nada. Tudo tem um objetivo. Então, se nós olharmos aqui, tentarmos olhar a percepção, a recepção, recepção, como é que nós, o corpo, ele vai contactar este mundo? Então, nós temos aqui o seguinte: Deus nos deu aqui nos deu o olfato, né? Deus nos deu a visão, Deus nos deu o paladar, nos deu a audição, nos deu o tato. Com isso, o corpo pode se conectar. Ele pode pegar
sem pecar. Mas esses mesmos órgãos, esses mesmos sentidos, eles podem, degenerados, ser instrumentos oferecidos ao pecado. Não foi feito por pecado. Não é pecado em si, mas podem, por causa da degeneração, da queda, vir a tornar algo que afronta a santidade de Deus. Então, por isso, o cuidado com o que eu vejo, o cuidado com o que eu escuto, o cuidado com o que eu cheiro, o cuidado com os meus sentidos. Porque eles não foram feitos para afrontar a Deus. Eles foram feitos para eu me apropriar de tudo isso que Deus fez. Né? Nós temos o instinto, que é a capacidade que Deus nos deu de reagir automaticamente às situações que nos cercam. É para a preservação do corpo. Deus nos deu. Isso fala no corpo. Então, por exemplo, nós temos o instinto de sobrevivência, né? Nós temos o instinto de segurança, né? De querer nos proteger. Nós temos também o instinto sexual. Deus colocou no homem, no corpo. Está aqui. São pecados em si? Não. Mas podem vir a ser instrumento de iniquidade. Então, irmãos, por exemplo, sobre o instinto de sobrevivência. Comer e beber é problema? Não. Comer e beber não é problema. Mas a Bíblia fala da glutonaria, né? Fala, não vos embriagueis com vinho. Aí já virou um problema. Mas é para a sua sobrevivência. O homem trabalha, a Bíblia fala que o que faz o homem trabalhar é a barriga dele, é a fome. Né? Então, no instinto de sobrevivência, a gente vai trabalhar. Agora, o fim não se resume na comida, na bebida, nessas coisas. Por isso, irmão, que quando você vê a comida saindo do objetivo dela de comida, ela virou um problema. E o mundo sabe como pintar com cores mágicas, né? Chama de gourmet agora, né? Chama de gourmet. Antigamente a gente tinha roupa para vestir. Hoje a gente tem etiqueta, né? A marca da etiqueta da roupa. Então, perdeu-se o propósito, a gente entra em pecado. O instinto sexual, Deus colocou em nós, né, para reprodução, para o prazer, né? Mas o adultério, a fornicação, a prostituição, né, o homossexualismo, sodomia, é pecado. Então, a Bíblia diz que nós temos que saber como apresentar o nosso corpo a Deus. A expressão também é um desses elementos que está no corpo, que é a capacidade de nós externarmos os nossos pensamentos, aquilo que somos. Isso vai ser através do corpo, né? Aquilo que está dentro, para sair, vai ser manifestado através do corpo, né? Então, nós percebemos isso através da fala, através da linguagem corporal, né? É o corpo. Então, o corpo vai se manifestar de diversas formas. Me ajuda nos textos aí, tá, Samuel? 2 Coríntios 4,16, diz assim: por isso, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior, o homem exterior, a Bíblia está fazendo uma referência ao corpo. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, envelheça, vai ficando meio degradado, né? Meio sofrido. Ele diz assim: contudo, o nosso homem interior, falando do espírito, se renova de dia em dia. Tessalonicenses, 1, 4, 4 e 5, diz assim: cada um saiba controlar o seu próprio corpo
de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. O corpo tem que ser trazido de forma honrosa. Honrosa. Então, esse de forma honrosa, já dá para a gente entender tudo que está incluído nele. Ele não é objeto de desonra, ele tem que ser objeto de honra. 1 Coríntios 6, 23. 1 Coríntios 6, 13. Diz assim: os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos. Presta atenção. Mas Deus destruirá ambos. O objetivo não é os alimentos. O objetivo não é, entendeu? O objetivo é que aquele corpo um dia seja apresentado íntegro diante de Deus. E Deus vai fazer. Daquilo que compete a gente hoje, vamos trazer ele em honra. Mas vai ter um dia que ele vai estar, então, revestido de glória. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Outro versículo. Mateus 5, 29 e 30. Se o seu olho direito te fizer pecar, arranca-o e lança-o fora. É melhor perder uma parte do teu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E ele vai falar o mesmo da mão. O que é que ele está dizendo? Que o corpo tem que ser trazido de forma honrosa. Não pode ser de qualquer jeito. O nosso corpo tem um fim, tem um objetivo. Não é para destruição. Não é para afrontar a Deus. Não é para cometer pecado. 1 Coríntios 6,18. Olha esse versículo, olha como é que ele é sério. Fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Fora do corpo os comete. Uma mentira, fora do corpo comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Vocês vão entender por quê. Muitos sabem. Porque o nosso corpo, ele é morada do Deus Altíssimo. Ele tem que ser trazido em santidade. Ele tem que trazer honra. Então, ele não pode ser utilizado como instrumento de desonra. 1 Coríntios ainda, 3, 16, 17. Olha aqui. A conclusão para a gente fechar sobre o corpo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus? Não sabeis que vocês são santuários de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Vocês não sabem disso? Então, se nós somos santuários de Deus, nós vamos botar qualquer coisa para dentro? Nós vamos contaminar o santuário de Deus? Como é que o santuário de Deus vai se portar? Aí ele diz no 17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque sagrado é o santuário de Deus que sois vós. Entendeu? Por isso que o corpo, o tocar, o sentir, como me manifestar, como me portar, guardar, vestir, ele tem um objetivo, ele tem um fim. Deus tem que ser glorificado em tudo. Senão tudo se perde. Bom, falei sobre o corpo, né? Eu gostaria de passar rapidamente para a alma. Porque a alma é a parte do nosso corpo que nós percebemos a nós mesmos. Ela está escondida, mas ela se manifesta demais. É através dela que nós somos conhecidos, é através dela que nós somos. É através da alma. A alma, ela manifesta a nossa personalidade, né?
que é um conjunto de características psicológicas. É a alma. Quando chega um determinado irmão que a gente conhece, olha lá, chegou fulano, já sabe quem é o jeito dele. O outro chega outro diferente, cada um tem sua característica, sua personalidade, que não se confunde com o caráter, que é aprendido. Então, irmãos, a alma é tudo que nós somos e como nós nos manifestamos. Isso é a alma. A alma, junto ao espírito, ela está ligada ao mundo espiritual. Junto à carne, ela está ligada ao mundo material. E a alma, quando ela está sujeita ao espírito, ela serve ao espírito, serve a Deus. Mas a alma, quando está ligada ao mundo, ao corpo, à degeneração, ela não pode fazer outra coisa a não ser expressar aquela outra coisa. Por isso que a gente vê tanta aberração hoje e fica assim, trem maluco. O que é isso que está acontecendo? Né? Aonde essa alma está sujeita? Quem é o Senhor dessa alma? Quem governa essa alma? É Deus? Ou ela está entregue a si? Ao pecado? Aí a gente vai ver, né? Vai ser manifesto. Por isso, irmãos, vocês vão vendo as coisas que têm acontecido nesses últimos dias, que foram preditas, que aconteceria. Porque quanto mais perto do fim, mais parecido com o diabo vai ficando esse mundo. A alma, nós podemos dividir a alma também em três, né? Mente, vontade e emoções. Nesses três, nós podemos explicar muito daquilo que nós somos. A mente, a palavra já é bem explicativa, autoexplicativa, né? A mente fala do intelecto, a mente fala do pensamento, fala do raciocínio, fala da memória. Isso que nós temos, está na alma. A mente, o intelecto, raciocínio, pensamento, faz parte da alma, não faz parte do corpo. Está dentro do corpo, mas não faz parte do corpo, faz parte da alma. Nessa divisão para entender o que é o homem. A vontade está relacionada aqui, que a vontade é o instrumento de decisão. Se você tem a vontade de alguém, ele vai te seguir. A Bíblia está cheia de versículos falando sobre isso. A vontade, ela vai nos puxar como que uma guia. A vontade, né? É o poder de decisão, o poder de escolha. Está na vontade. Eu quero, eu faço. Já viu aquela pessoa que vai se aconselhar com você, vai conversar com você, e ela te pede um conselho, mas parece que ela foi ali só para desencargo de consciência, porque alguém mandou, mas ela foi determinada, obstinada a não te obedecer, o que ela vai escutar, e ela vai escutar e vai fazer diferente. Por quê? Porque a vontade dela está entregue a outro. E temos então as nossas emoções, que é onde nós expressamos os nossos sentimentos. Gestos, simpatias, alegrias, tristezas, são as nossas emoções. A alma, então, se a gente pode falar a grosso modo, seria esses três conjuntos, que fala tudo que nós somos. Então vamos lá ver alguns versículos. Gálatas 5:17. Presta atenção no que está escrito. 17 em diante. Porque a carne luta contra o espírito. Aqui não é a carne, falando dessa alma sendo manifestada, e ela então é reconhecida como essa palavra, a carne aqui. Porque a carne luta contra o espírito. A alma luta contra o espírito. E o espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façam o que quereis. Se a nossa alma estiver subjugada ao espírito, quem vai governar?
o Espírito. Se ela estiver subjugada ao mundo, quem vai governar? É o mundo. Então, a luta que os dois travam o tempo todo é por causa do caminho da santidade. Isso, sabe, você não quer ferir a santidade de Deus, eu não quero ferir a santidade de Deus. Então há um conflito dentro de nós o tempo todo. Mas isso não está certo. Ah, mas está, vai lá que dá, ninguém está vendo, faz de novo. Pá, não posso. Seguindo o texto, mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne, o que a carne se manifesta? Como que ela se expressa? As obras da carne são manifestas. Quais são? Olha aqui o que a carne produz sem Deus. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, ira, facção, dissensão, partido, invejas, bebedice, orgias e um tanto de coisas semelhantes a essa. A carne não pode produzir. Ela só pode produzir o que ela é. Ela foi vendida ao pecado. Ela só pode produzir essas coisas que afrontam a santidade de Deus. Mas olha aqui, versículo 22, mas o fruto do Espírito, olha agora o que o Espírito produz. É a vida de Deus, é a natureza de Deus. Então, quando o Espírito governa o nosso corpo, ele vai dizer, você vai produzir o mesmo fruto que Deus produz. O fruto do Espírito é amor, o gozo, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e um tanto de coisas iguais a esta. Veio do céu, não veio da terra. Então, quando nós vemos uma pessoa que professa que se rendeu a Cristo Jesus, mas ela não manifesta os frutos do céu, a gente acha estranho. Porque ela não está trazendo o céu para a terra. Ela está manifestando a terra e não o céu. Então há algo estranho acontecendo. Aquela pessoa que não foi rendida a Cristo, você compreende. Porque ela está entregue ao pecado. Ela não pode manifestar a vida do céu, porque não está nela. Mas quem tem a vida de Deus, manifestar o que não é a vida de Deus é o grande problema, é a grande interrogação. Né? E eu gostaria de falar mais um pouquinho sobre o espírito do homem, que é essa terceira parte. Corpo, alma e espírito. Deus é o espírito e nós também. Temos também essa parte. Mas, olha, é com a parte do espírito do homem, essa é a parte que nós percebemos a Deus. Essa é a parte que nós contactamos a Deus. Essa é a parte, se a gente pode assim dizer, a parte mais voltada ao sobrenatural, está relacionada com o espírito. Agora, olha aqui. A função que nos faz perceber que o espírito está vivo ou está morto é a comunhão. Ela é uma das três. E a comunhão, ela foi desconectada. A comunhão, ela foi desconectada com o advento do pecado, com o advento da rebeldia, da rebelião do homem. Ela foi desconectada. E o homem, sem Deus, não pode contactar a Deus. A comunhão. E a comunhão é aonde? Com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Se não dá para fazer essa ligação, está cortado o fio. Eu posso até querer ligar. Eu posso ligar o liquidificador. Mas se não tiver a corrente passando ali, ele não vai ligar. Eu posso até falar um tanto de coisa para Deus. Mas senta na frente de um defunto e conversa com ele. Tem gente que faz isso. Tem gente que vai para o cemitério, senta na tumba e fica batendo papo. Com quem? O morto não está mais ali, já foi embora.
E às vezes a gente quer conversar com Deus estando morto. Não vai falar. Não vai ter como contactar Deus. Então aqui, sobre o espírito do homem, então nós temos aqui as três funções, né? Que é a intuição, a consciência e a comunhão. Presta atenção aqui no 1 Coríntios 2,11. Diz assim: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? O espírito do homem não é aqui o espírito de Deus. Tem o espírito de Deus, mas o homem também tem esse lugarzinho, espírito do homem, que é onde o espírito de Deus contacta e encaixa e manifesta-se ali, e ali se tem comunhão. Isaías 59:2, veja aqui a razão da desconexão que houve e que impede a comunhão. 59:2, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecado esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. O pecado entrou e cortou. Ele cortou. E aí, então, o homem sem Deus não pode ter comunhão. Entendeu? Ele precisa ser reconectado. E essa reconexão só através de Deus. Olha aqui o que está escrito em Colossenses 2,13. Olha aqui. Tem gente que acha que não. Olha aí. E a vós, quando estáveis mortos dos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, homens sem Deus, vos vivificou juntamente com Ele, com Cristo, perdoando-nos todos os delitos. A gente estava separado. Mas quando Ele nos perdoou, nos conectou de novo ao Pai. Por isso que hoje a gente pode falar, Abba, Pai. Porque fomos reconectados. Efésios 3,16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos, robustecidos, com poder, pelo seu Espírito, no homem interior, o nosso espírito. João 4:24. Deus é Espírito, e é necessário que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Logo, não tem como uma pessoa que não tem Deus adorar a Deus. Não tem como uma pessoa que está em pecado adorar a Deus, porque Deus é santo. E só pode adorar a Deus quem está na mesma natureza que Deus, na mesma sintonia que Deus. Não basta eu um dia ter confessado a Jesus, se eu não estou andando em santidade. Se eu não estou andando em santidade, houve uma interrupção. Minhas orações não são ouvidas. Então, a necessidade da santidade é para que o caminho de comunicação entre eu e Deus, entre Deus e eu, seja aberto. E aí eu possa desfrutar do céu. E quando eu desfruto do céu, eu manifesto o céu na terra. Porque o céu encontrou em mim, nos irmãos, um canal para expressar a Deus. Por isso que a Bíblia diz, ou não sabeis que vós sois o bom perfume de Cristo. Como é que esse perfume chega? Porque um canal foi aberto e agora o perfume passa. Vós sois a carta escrita por Deus. O mundo vai ler, é porque na sua comunhão com Deus, o mundo vai ver um negócio que ele só ouve falar, e agora ele vai ver em pessoa. Ele vai ver em carne e osso, na frente dele, alguém manifestando o céu. A intuição é a capacidade do espírito de conhecer algo sem qualquer influência exterior. Se são uma das características do espírito, ele só pode
ser manifestado a partir do Espírito. Você não pode, nós não podemos, a partir de elementos de fora, fazer a intuição funcionar. A intuição é uma ferramenta que Deus fala ao seu espírito e adverte. Não é algo exterior que faz a intuição funcionar. A intuição é do Espírito, é ferramenta do Espírito, é aonde Deus vai falar no seu íntimo, é na intuição. Logo, a alma não tem acesso à sua intuição. A intuição expressa através da alma, mas a alma não pode forçar a intuição a funcionar. Não. Entendeu, irmãos? Intuição é ferramenta do Espírito. É do céu que vem. Olha, a intuição, como é que nós percebemos ela? Irmãos, ela é sutil. A intuição, sabe, é um negócio diferente. Ele é tão diferente e sutil que a gente fica incomodado quando ele acontece. Eu estou sentindo algo, mas não é algo comum, não é algo normal. Porque tudo manda eu passar por aqui, mas eu estou sentindo algo que está dizendo não passa. E você vai contra tudo. Você vai contra tudo que, sabe, não estou falando aqui de rebeldia, eu estou falando de obediência à intuição. A intuição, irmãos, ela foge da lógica, sabe? Está tudo normal, aparentemente normal, mas no seu interior, o Senhor está falando, filho, faz isso. Não é igual alguém que falou que Deus falou para ela que ela entrasse naquela loja e falasse assim, entra e planta bananeira. Mas entrar e plantar bananeira? Aí tem a história aí, alguém me contou essa semana essa história da bananeira aí. Que a pessoa foi lá no cantinho escondido e plantou a bananeira. Depois uma pessoa viu pela câmera, mas você plantou a bananeira e ela tinha falado para Deus que, tipo assim, impossível que isso aconteça, eu só volto para o Senhor se entrar alguém aqui, um louco, e plantar uma bananeira, eu vou reconhecer que é Deus mesmo. Apareceu um lá, acanhado, constrangido, e plantou a bananeira no canto lá. Então, eu estou dizendo, os irmãos estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? A intuição, irmãos, é algo maravilhoso. Você faz sem saber por que você fez. Mas por que eu estou fazendo isso? Não é lógico, não é comum, não é... Mas no seu coração, se você não fizer, você sabe que você está devendo. Você está deixando de obedecer a Deus. Pede um cântico. Faz uma oração. Vai ali, bota a mão naquele irmão, ora. Faz isso. Vai na casa do fulano, visita. Intuição. É o Espírito que nos conduz. A consciência, que é a capacidade do Espírito de discernir entre o certo e o errado, independente dos critérios da mente. Independente dos critérios da mente. A consciência. Outros podem fazer determinadas coisas, não, isso não tem problema. Mas a consciência de Deus fala assim, filho, não vai não. Não vai lá não. Segura a onda, fica tranquilo. A consciência é aonde Deus vai falar com a gente. É o senso de moralidade que Deus inculcou em todo ser humano. Há muita coisa que a nossa mente aprova, mas a consciência reprova. Intuição, consciência. E a comunhão, que é aquela que foi religada, que deixou todos os outros funcionando. Comunhão é intimidade com Deus. Deus não pode ser percebido pelos nossos pensamentos e emoções. A verdadeira adoração a Deus só pode expressar-se quando a alma se submete às ações da comunhão em nosso espírito. A adoração é algo que ela é celestial. Ela é reconhecida por Deus.
A adoração, ela é reconhecida por Deus. Mas por que ela é reconhecida por Deus? Porque ela é da mesma natureza de Deus. A adoração é algo que está presente no céu, porque é algo inerente a Deus. Logo, pensem comigo, existe como algo que não seja do céu produzir algo para o céu? Não tem como. Mas o que nós fazemos? O que o homem caído faz? Ele simula. Irmãos, a carne é terrível. A carne que eu digo, não é só o corpo, tá? A carne, a alma. Ela é terrível, irmão. Ela é pior do que um camaleão. Ela se camufla e parece santidade, quando na verdade não tem santidade. É só carne. Ela se passa por um cristão, quando na verdade continua incrédulo. A carne é terrível. Ela simula, ela tem aparência de piedade, mas nega o poder. Então, a gente percebe algumas coisas, e eu vou mostrar para os irmãos, quando nós crentes, carnalmente, né? Porque você sabe que a carnalidade, o que a carnalidade busca? Se expressar, se manifestar, ser conhecida, ser vista, ser honrada, ser glorificada. É a chamada vanglória. Então, a carnalidade, o que a carnalidade? Me veio um versículo aqui na mente. O que a carnalidade fez com Ananias e Safira? Fez Barnabé, vendeu tudo que tinha, porque ele entendeu que ele era um levita, e que o Senhor era a sua herança, e ele vendeu tudo e colocou diante dos apóstolos. Está aqui. Distribua segundo a necessidade dos irmãos. Os irmãos louvaram a Deus por aquele testemunho daquele irmão, do Barnabé. O que Ananias e Safira fez, querendo ficar bem na fita com os irmãos? Venderam as coisas deles, separaram a parte do dinheiro e foi lá na frente, o modus operandi parecido. Colocou na frente o dinheiro. Olha aqui, vendemos nossas coisas, está aqui o dinheiro. Mas ele queria enganar aos irmãos. Mas se você está tentando enganar os irmãos, e os irmãos estão desfrutando da vida de Deus, você está enganando a quem? O próprio Deus. Por isso a severidade, porque você tenta enganar o Espírito. A carnalidade fez Ananias e Safira simular espiritualidade. Entendeu? Simão, aquele Simão, que tentou comprar os dons espirituais com dinheiro. Carnalidade. E muitos outros exemplos. Você quer ver outro exemplo sério de carnalidade? A Bíblia diz, no livro de Samuel, é Samuel? A arca foi tomada. A arca de Deus, a arca de Deus foi tomada não. Foi depois, foi antes, aí. O povo estava numa batalha contra os filisteus. Mas os filisteus diz que estavam igual um mar de gente, era gente demais. E o povo de Deus falou, e agora? Todo mundo com medo, tremendo, como que nós vamos enfrentar esse povo? Aí alguém sussurrou no ouvido dos filhos do Eli, traz a arca, porque a arca é a presença de Deus. Se a presença de Deus estiver ali, Deus vai ganhar a batalha para nós. Irmão, em tese está verdade. Irmão, presta atenção. Esse lugar aqui, essa parede, essa construção, sem os irmãos que expressam a vida de Deus, é só parede. Está entendendo? A arca, sem quem pudesse levar a arca em santidade, era só a arca. Sabe o que aconteceu?
A Bíblia relata que quando chegou a arca, menino, diz que os filisteus, o povo de Deus, mas gritou tanto, mas eles gritaram tanto, mas pularam e alegraram tanto, que diz que os filisteus ficaram com medo. Mas aquilo era alma pura. Deus não estava naquela coisa. E o que aconteceu? A arca foi perdida, foi tomada, porque não era acompanhada pelo mesmo Espírito. Então, cuidado com a nossa alma. A gente pode estar fazendo um tanto de coisa pela alma e não ser pelo Espírito. E se é pela alma somente, sem a direção do Espírito, não chega a Deus, é fogo estranho. Não chega como fumo agradável, fumaça agradável. É fogo estranho. E quando a gente vê um crente carnal, né? O que nós podemos dizer? Eu até escrevi aqui uma frasezinha só para expressar para os irmãos. É aquele que sinceramente tenta conhecer e fazer a vontade de Deus, mas o faz exercitando a sua alma. Ele quer agradar a Deus, mas ele faz pela sua alma. Os irmãos entendem porque a gente não gosta, vou usar essa palavra, a gente não gosta aqui de que enquanto a gente está pregando ou a gente está orando, fica o irmão tocando um instrumento. Para que eu tenho que exercitar a minha alma para ela ficar emocionada, que se eu estou precisando é ter raciocínio perfeito para fazer as coisas certas? Eu posso, você sabe, o mundo sabe bem fazer isso. Eu posso tocar algumas coisas que mexem melodicamente com as emoções dos irmãos e faz os irmãos chorarem e faz um tanto de coisa, mas não, aquilo foi fraude, foi falso, não foi do Espírito, quando eu queria manifestar que fosse vida de Deus. Eu fraudei os irmãos, eu fiz os irmãos sentir uma coisa que não era para sentir. Pode acontecer de um determinado momento, enquanto alguém está falando alguma coisa, alguém tocar, pode, irmãos. Estou dizendo que a prática de fazer essas coisas para trazer outro objetivo é fraude. Não pode. Isso é fogo estranho, isso é contaminar o culto ao Senhor. Irmãos, por que eu convido os irmãos, vamos ficar de pé, não fica agora não. Por que eu convido os irmãos? Irmãos, vamos cantar de novo essa mesma canção. Às vezes é um fervor. É uma reverência. Agora, toda hora, parece que toda hora... Tem um caso de um irmão que ele falava assim, que ele tocando uma música, louvando ao Senhor, e ele disse que o filho dele pequeno estava sentado com ele, e ele cantando aqueles cânticos, e ele sentiu-se cheio do Espírito, aquela alegria, né, sobre ele, e o filho dele também. Aí diz ele que o filho dele, quando dava vontade de sentir aquelas sensações que tinha sentido, ele falava: papai, vamos lá no piano tocar de novo? Às vezes a gente quer tocar o piano de novo. Entendeu, irmãos? Então, a gente começa fazendo coisas para simular o Espírito, quando o Espírito não está ali. É alma. Já pensou numa coisa? Nós podemos, né? Juninho, não fica com raiva de mim, não. Estou falando de Juninho, porque Juninho aqui fica à frente dos irmãos, tá? Então, já percebeu? Às vezes, irmãos, tem que fazer um sentido. Tem que fazer um sentido. Agora, os irmãos cantam. Agora, as irmãs cantam. Pode fazer sentido. Um canta, o outro está orando. Pode fazer sentido. Mas se for só para a gente escutar a voz do outro que está cantando, que é bonitinha, irmão, o que é isso? Isso é alma. Isso é fogo estranho. Nós temos que tomar cuidado com a santidade devida a Deus. Os irmãos estão entendendo a diferença? A sutileza das coisas? Pode acontecer um momento, né? Os irmãos ou as irmãs estejam orando. Irmãos, cantem. Pode. Não é problema, não é isso. Estou dizendo é que quando a gente só faz isso para achar bonito a diferença de voz, de um tom, de um timbre para outro timbre.
Qual o objetivo? Quando eu peço um cântico na congregação, que é aquilo que eu gosto tanto, mas não tem nada a ver com aquele momento da reunião, o que é isso, irmão? Fogo estranho. Irmãos, presta atenção. Pensa comigo. Nós vamos no cemitério sepultar uma pessoa, dar o último adeus, uma despedida da família, ali, que está naquele sepultamento. O que as pessoas estão fazendo ali? Elas estão consternadas naquele momento. Não é assim? É ou não é? É. Agora imagina se a gente está naquele negócio lá, um desavisado pega, vamos cantar parabéns aqui? Parabéns para... Falou, sem noção, né? Mas no culto a gente faz isso e não percebe que a gente é sem noção. Cada reunião é um culto a Deus. Cada culto a Deus tem uma característica. Tem uma característica. Olha as ofertas na Bíblia, lá no Velho Testamento. Olha os sacrifícios. Vou dar um exemplo. Tá, se não me engano, no livro de Neemias. Era a festa dos tabernáculos. E Neemias estava chamando o povo ao arrependimento, aquela coisa toda, lendo a Bíblia, lembra os textos sagrados. E aí, então, era período, setembro nosso aqui, era período da festa dos tabernáculos. E o que é a festa dos tabernáculos? É a última festa. É alegria, é regozijo. Não é isso, irmão? Olhai para o céu, regozijai, porque a vossa redenção se aproxima, não é isso? Tabernáculos. Você sabe o que estava acontecendo com o povo de Deus? Eles estavam chorando por causa dos pecados deles. Neemias falou, não, para. É festa do tabernáculo, é hora de você se alegrar. Alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não é por causa dos seus problemas que você está aqui, é por causa do Senhor, da obra dele, do que ele fez. O culto tem uma dinâmica. O culto conta uma história. O culto de oração é um culto. O culto dos lares é um culto. Um culto de ações de graça é outro culto. Não é hora de você ficar cantando cântico de ceia ali, irmão. A menos que tenha ceia depois, né? Um culto de ceia, irmão, ele tem que contar uma história. E qual que é a história da ceia? Que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual, que Jesus veio como homem, que Jesus veio e morreu, se entregou por nós, que Ele é o nosso Salvador. Eu me maravilhei com muitos cânticos, mas na hora que cantou aquele cântico, foi a cruz e a tumba por mim. Falei, poxa, Senhor, sobre todo poder e reis, a maravilha e tudo o que se fez, falando sobre Ele, sobre tudo. Aí fala que Ele veio como homem a nós, para nos resgatar. Então, sabe, irmãos, está contando uma história. Ah, não, mas eu vou contar agora, eu vou pedir essa música agora, porque senão os irmãos não cantam. Irmão, não é assim, irmão. O culto pertence ao Senhor, deixa o Senhor governar. Você é chamado a participar com oração, com leitura da palavra, sugerindo cânticos. Para que isso? Para que Deus, através de cada um dos irmãos, se manifeste e enriqueça a reunião com a vida dele. Ah, não, mas eu gosto muito de cantar aquele cântico. Pede ele fora da hora. Irmão, calma, tem tempo. Nós estamos aprendendo junto aqui, é um culto ao Senhor. Nós estamos fazendo, sabe, partindo o pão. Tudo tem uma história, nós temos que aprender. Mas a carne não gosta dessas coisas. Ela é independente. Ela não gosta de sujeição. O irmão levanta para partir o pão aqui na frente. Vou apontar aqui para a Renata, tá, Renata? Por causa da liberdade que tem. A Renata pega, está vendo que o irmão levantou para presidir a mesa naquele momento ali, partiu o pão. Renata pega e começa a fazer um tanto de coisa, ou pedir um cântico, ou querer ler uma palavra, ou querer... Você não lá viu que o irmão levantou? Ele levantou exatamente porque houve um momento que permitiu ele levantar para partir o pão. Você não pode esperar.
O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Você não pode fazer o que você quer, não. Sabe, irmãos, nós temos que aprender a como nos congregar. Senão a nossa alma, ela faz uma bagunça. O culto é para Deus ser... como é que fala? Deus é quem tem que sair feliz. Ah, irmão, eu não gostei do culto hoje não senti nada. Irmão, não era para você sentir mesmo, era para Deus. Né? Ah, não. Você está entendendo? Irmão, nós temos que tomar cuidado, porque a nossa alma ela é terrível. Entendeu? Irmão, posso pegar qualquer um dos irmãos aqui que trabalha com cânticos. Faz uma relação de cântico aí, pupurri, só fogo puro. Os irmãos vão cantar até suar e arrepiar, e vai sair pulando e falando, foi bom demais. Mas pode ter sido só na alma. Não estou dizendo que isso pode acontecer no espírito, e acontece. Eu estou dizendo que a alma falsifica, e nós temos que tomar cuidado com a falsificação. Entendeu? O crente, né, emotivo, ele é governado pelas emoções, né? Se sente forte, arrepio, Deus está aqui. Não, irmão, pode ser arrepio e acabou, é só a alma. Deus pode não estar ali. Lembra de Elias na caverna? Um vento forte, Deus não estava no vento forte. Fogo, Deus não estava no fogo. Aí de repente, suave, tranquilo, Deus estava ali. A gente tem que reconhecer. Monte Sinai, fogo, Deus estava no fogo. Entendeu? Irmãos, lembra do Naamã? Não vou não. Vou me banhar nesse riozinho não. Por que você não vai? Primeiro é um desrespeito a mim. Eu cheguei aqui, eu esperava que o cara saísse, viesse, desse um rodopio aqui, impusesse a mão sobre mim para que eu fosse curado. Ele pega e nem aparece e manda um recado para eu mergulhar no rio 7 vezes. Você está entendendo? Está entendendo? A alma quer coisa, a alma quer manifestações, mas às vezes o espírito é obediência. Eu estou dizendo que pode acontecer assim, mas pode ser aqui também. Mas nós temos que tomar cuidado para não falsificar as emoções. Aí, quando nós estamos aqui nesse crente emotivo, quando nós estamos, irmão, é terrível. O irmão passou por mim e nem me viu. Isso é absurdo. Eu fiquei com a mão estendida assim um tempão, ele não cumprimentou minha mão, o irmão nem viu. Sabe? Porque ele vive em outra esfera, ele está andando em outra esfera, ele está sentindo o que não está acontecendo. E aí ele cria um cisma, uma divisão que não era para ter criado. E tem um intelectual também, né? Quando nós somos aquele crente intelectual, a gente considera sábio, conhecedor do profundo e do escondido. A gente torna terrivelmente crítico. A gente critica os irmãos, a gente critica a simplicidade, a gente critica uma emoção do irmão, o irmão fez uma coisa, né? A gente critica. Não, você viu? A gente tem um padrão muito alto para nós mesmos, né? E julgamos todo mundo pelo nosso padrão, saímos ferindo os irmãos, pisando em cima dos irmãos, machucando, tudo porque nós achamos que sabemos tudo. Mas eu falo a verdade, viu, irmão? Eu gosto de falar a verdade. Irmão, mas quem te falou que você tem que falar mentira? Quem te falou que é só você que tem que falar a verdade e os outros não têm que falar a verdade? A Bíblia fala que nós temos que falar a verdade. Fale com cada um com seu irmão a verdade. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Você já viu tanto de irmão, falando de irmão porque é da nossa casa, né? Não vou falar do mundo, não. Já viu tanto de irmão que tem que ele apaga aquela ferramenta do WhatsApp de você ver que viu a mensagem? Você já viu? Ele já leu, já te respondeu e o negocinho lá não está azul. Irmão, onde que encaixa isso no sim, sim, não, não? Ele está querendo te dizer que ele não viu quando ele já viu.
mas ele está se escondendo. Sim, sim, não, não. Irmão, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado com o nosso proceder. Irmão. O volitivo é aquele que tem vontade de fazer as coisas, né? Se não acontece do jeito que ele quer, deu certo, não. Está sempre aberta a novidade. Agora está tendo dente de ouro, agora está caindo ouro do céu, agora está não sei o quê. Ele não se aguenta, ele e vai e volta, vai e volta. Ele corre atrás das experiências. Não tem perseverança. E a Bíblia diz que a perseverança é uma marca do crente. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, irmãos, nós temos que tomar cuidado. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo. Cristo morreu na cruz? Jesus morreu na cruz, não morreu? Então, se eu estou crucificado na cruz, eu estou o quê? Crucificado, Maraísa falou crucificado, outros falaram morto. Então tá bem, vamos entender. Eu posso estar crucificado e não estar morto. Não posso? Mas eu tenho que estar crucificado e morto. Tá certo? Porque, irmão, você já imaginou? Na hora que a aprovação vem, o Satanás fala assim: se tu és filho de Deus, desce da cruz. E eu desço mesmo. Desço e cumpro o cacete. Você está entendendo? Ele não está morto, está só na cruz, mas não morreu. É um crente carnal. Mas, irmãos, quando a gente está crucificado e morto, a gente fala: Senhor, a ofensa é o Senhor. Ele tocou no Filho do Senhor. É o Senhor que recebeu. A justiça pertence ao Senhor. Minha é a vingança. É do Senhor que vem a retribuição. Não é para ser da gente. Da mesma forma que fale cada um a verdade em amor, não com ignorância, não querendo ferir, né? É a mesma coisa. Já estou crucificado, é morto. Não é ressentido. Entendeu? Estou crucificado e ressentido. Estou crucificado e cheio de ira. Não, irmão. É morto. Já estou crucificado com Cristo. E vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então agora é o Cristo ressurreto que vai manifestar a sua vida. Geralmente a gente percebe essas coisas, é quando a gente é chamado uma correção, uma coisa, aí a gente desce da cruz, irmão, desce da cruz, pega a escada e um martelinho e vai embora. Não reúno mais aqui com os irmãos. Por quê? Porque foi chamada a atenção, porque foi corrigido. E não gosta. A alma não gosta de prego, a alma não gosta de martelo, a alma não gosta de cruz. As irmãs que são psicólogas aqui, que só temos irmãs psicólogas aqui, não é? Não é? Ou tem algum irmão? As irmãs que estão psicólogas, elas, além de fazer o serviço da psicologia, são cristãs, pode orientar. Mas tem gente que vai no mundo buscar um que não tem as ferramentas da cruz para ajudar. Irmão, você vai ser só enrolado. A alma vai fazer curativo na alma. A cruz trata com o mais íntimo. A cruz faz a gente aquietar e compreender que é Deus. Podia ser um irmão, uma irmã, uma circunstância. Tem que tomar cuidado. Tratamento para a carnalidade é o quê? Cruz. Isso mesmo. Salvação, agora eu vou falar rapidinho só para fechar o tempo né? Esses três elementos, o corpo, a alma e o espírito, todos os três têm que passar por um processo de salvação, para que a gente possa, então, ir para o céu, estar com Jesus feliz, igual ele. Mesma natureza, mesmo corpo, tudo igual. Tá certo? Então, olha aqui, ó. A salvação é 1 Tessalonicenses 5,23 diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito
alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O espírito, a alma e o corpo íntegro. E agora, preste atenção. A regeneração fala de um processo que aconteceu no passado. Fui crucificado com Cristo. Passado. Fui crucificado com Cristo. É a regeneração do nosso espírito. Foi ligado a Deus de novo. Está lá em Efésios 1,13. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, aquele que foi salvo, salvo para sempre. Salvo para sempre. Os dons de Deus são o quê? Irrevogáveis. Deus não revoga a sua salvação. O que Ele te deu, Ele deu. Vou passar para o outro, rapidão. A santificação da alma. Regeneração do espírito, santificação da alma. Santificação da alma é o presente. É o que nós estamos aqui agora. Experimentando o quê? Santificação da nossa alma. O que é a santificação da nossa alma? Minha alma quer fazer um negócio, mas eu tenho que submetê-la a Cristo. Isso é santificação. A Bíblia fala, a mulher salva santifica seus filhos, seu esposo. Como é que ela santifica? Ela bota a mão e passa a vida de Deus para eles? Não. Ela faz assim. Olha, na minha casa não entra o mundo. O vestido do meu filho e da minha filha não entra o mundo. As coisas que escuta nessa casa não é para o mundo. Isso ela está purificando, está trazendo santificação para a sua casa. Entendeu? O processo, irmão, que você e eu, nós sofremos hoje, é um processo de santificação da nossa alma. Nós estamos sendo conformados, aprendendo a obediência. Aquela agressividade toda nossa está sendo submetida a Cristo e aprendendo a tomar a cruz cada dia e carregar. O crente não tem direito. O crente tem que ter obediência. Ah, mas é meu direito. Não, irmão. Irmão, falando céu. Crente não tem direito. Ele tem que entregar os seus direitos. Jesus entregou tudo. Eu digo uma coisa, presta atenção. Emily. Presta atenção, Emily. Imagina, irmãos, me perdoe a figura. Me perdoe a figura, tá bom? Não é isso, eu só estou dando um exemplo para os irmãos compreenderem. Me perdoe. Imagina, Emily, que você é uma moça, você é nota 10. E você tem o privilégio de casar com uma pessoa. E imagina que essa pessoa fosse Jesus aqui na terra. Entendeu? É isso que eu estou te falando. A figura é imperfeita, me perdoe. Mas eu quero deixar que os irmãos entendam. Imagina que é Jesus. Jesus é perfeito, puro e santo? Sim. A Emily não, como qualquer um de nós. Mas você acha que se Jesus e a Emily se casassem, a Emily ia ter o marido perfeito? O que ela acha que faria? Ela ia encontrar, o marido seria perfeito, mas ela ia encontrar defeito nele todo dia. Por quê? O problema não é em Jesus, o problema é em Emily, como em todos nós. Entendeu? Quem tem que morrer sou eu e não o outro. O outro também tem que morrer, mas o problema dele é com Cristo. Mas quem tem que morrer na relação sou eu. Não é ela, não é ele. Sou eu que tenho que morrer. Entendeu? E a vida que agora vivo na fé do Filho de Deus. O Filho de Deus não tem problema. Entendeu? É isso. Santificação é o presente. Romanos 2:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí vai.
E o último, glorificação do corpo. É futuro. Glorificação do corpo é futuro. O dia que Jesus vier buscar os seus, o nosso corpo mortal será revestido da imortalidade e será transformado. Filipenses 3, 20 e 21. Mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser conforme o corpo da sua glória, segundo o seu eficaz poder de até sujeitar a si todas as coisas. Esse corpo será transformado em corpo glorificado. O Espírito, repassando, o Espírito foi salvo, passado. Santificação da alma. Hoje, você está andando aqui, você não morreu. Você está andando aqui, sua alma quer processo de santificação. É hoje. E quando o Senhor vier, Ele vai trabalhar com o meu corpo. De forma que nos apresentaremos a Cristo, transformado, plenamente. Fiel é Deus. Fiel é Deus. E Ele vai apresentar cada irmão, cada irmã, transformado até o dia de Cristo Jesus. Amém? Senhor Deus, nós agradecemos por esse tempo. Senhor, completa a Tua palavra. Senhor, tira a palha. Senhor Deus, perdoa por aquilo que não foi o Senhor. Senhor, mas edifica-nos em Ti. Fale ao nosso coração. Mostra um pouco mais do Senhor, Pai. Em nome de Jesus. Amém.